Só existem dois tipos de pessoas nesse mundo. Aquelas que são desejadas e festejadas e as que são rejeitadas. Aquelas que muitas vezes também são odiadas. Nesse vídeo eu quero lhe mostrar 7 hábitos que muitas pessoas têm e elas às vezes nem se dão conta disso ou se dão, mas 7 hábitos que fazem com que algumas pessoas, ou a maioria delas, seja imediatamente rejeitada. E você sabe, se você é rejeitado, falta um passo para você ser odiado. É sempre assim. Pessoas desse jeito, elas não são bem-vindas em nenhum lugar. Então preste bem atenção, fique comigo até o fim desse vídeo e você vai entender. Se você descobrir que você tem uma dessas 7 características ou um desses 7 hábitos você pratica, então livre-se dele imediatamente. Esses 7, que eu também chamo de 7 conselhos de ouro, quando eu direciono para o lado positivo, eles fazem parte de uma ferramenta do meu curso, do meu livro, que se chama A Arte de Ser Diferente. Primeira parte, porque eu tenho 3 partes nisso. Então vamos lá. Primeiro você precisa entender que é o seguinte: as pessoas, elas gostam que você preste atenção a elas quando elas estão falando. Todos são assim. Você não vai encontrar uma pessoa, independente do sexo, independente da etnia, independente da idade, você não vai encontrar alguma pessoa que seja exceção. E você também não é exceção. Quando você está conversando com alguém, você gosta que as pessoas prestem atenção em você. Então eu preciso começar dizendo uma coisa para você. Se alguém vem conversar com você e você não está afim de dar atenção ou não pode dar atenção naquele momento por alguma razão, então a primeira coisa que você tem que saber é: seja sincero, seja transparente e diga para a pessoa que você não pode prestar atenção a ela naquele momento e as razões. Ou porque você está ocupado ou de qualquer maneira, mas diga. Você pode dizer, por exemplo, se é um cliente que está querendo conversar com você e você já o atendeu e você tem um outro para atender, você pode dizer francamente, de uma maneira delicada e tal. Se é seu cônjuge, se são seus filhos, não importa. Mas sempre olhe para a pessoa, olhe nos olhos dela e diga as razões pelas quais você não pode dar atenção a ela naquele momento. Mesmo que ela ficar um pouquinho chateada naquele momento, é melhor ficar um pouquinho chateada naquele momento e depois vocês terem uma chance do que ela condenar você para sempre e te rejeitar. Porque quando ela te rejeita, ela fecha as portas com você. Aí não há mais o que alguém possa fazer. Então vamos lá. Quais são os 7 hábitos que tornam você, 7 atitudes que tornam você uma pessoa rejeitada imediatamente e muitas vezes odiada? Primeiro é interromper as pessoas quando elas estão falando. Isso é mortal. Jamais interrompa uma pessoa quando ela estiver falando, a não ser que você queira ser rejeitado por ela e criar um abismo entre você e ela. E é muito comum isso, infelizmente. A pessoa está falando com a gente e a gente atende ao telefone, interrompe. A pessoa está falando com a gente, vem outro e fala e a gente dá atenção, interrompe. A pessoa está falando com a gente e a gente está olhando na televisão, interrompe. Então isso é mortal. Isso sem contar aquelas pessoas que cortam a gente quando a gente está falando. A gente está falando e a pessoa corta a gente. Pá! Está falando e a pessoa corta a gente, nem espera a gente acabar de falar. E tem muita gente assim em vendas, eu tenho que lhe dizer. Empresas que tem gente assim em vendas, é empresas que vão perder dinheiro pelo resto da vida enquanto isso não mudar. Se você quiser ser odiado e rejeitado, interrompa as pessoas quando elas estiverem falando. Ok? Esse é o primeiro. Segundo, bloqueie as pessoas. Se você quiser ser rejeitado, bloqueie. A pessoa está falando e você faz assim, ou você faz assim, ó. Muita gente faz assim, ou então olha para cima, ou então faz uma cara de ironia e bloqueia a pessoa. Então olha para alguém que está do lado e faz alguma expressão. Tem 1000 maneiras de bloquear alguém, sabia? 1000 maneiras. Se você quiser ser rejeitado, se você quiser perder empregos, oportunidades, amigos e afastar seu cônjuge de você, faça isso. Bloqueie a pessoa quando ela estiver falando. E eu te dou um conselho: quando você estiver falando com alguém e alguém fizer uma dessas coisas que eu falei, pare de falar, porque a pessoa não está te ouvindo mais. Quando ela te bloqueia, ela não está te ouvindo mais. É mais fácil então fazer uma pausa e perguntar para ela qual é o problema ou pedir que ela não te bloqueie. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu estou conversando, se eu estiver conversando com a minha esposa, por exemplo, e ela então fizer olhar pelo lado, então fizer assim e tal. Fez assim, não adianta continuar falando. Eu paro de falar, deixo para falar num outro momento, porque não adianta você vai falar com alguém que não está te escutando, que já te bloqueou. Quer ver outro exemplo? Estou numa empresa falando com um casal de donos da empresa. Aí estou falando com eles e um deles olha para baixo assim, eu viro de lado, eu já paro
e eu pergunto delicadamente, eu falo, algum problema? Ah, não houve problema nenhum. Não, mas é que vocês estão me bloqueando, aí eu não consigo falar, não vai adiantar falar. Então eu negocio, porque é perda de tempo. Você pode falar, a pessoa não está te ouvindo, ela já trancou o cérebro. Isso é seríssimo, gente. Terceira coisa, não pode demonstrar ansiedade. Se você quiser demonstrar, quiser ser rejeitado, demonstre ansiedade. Eu vou lhe dizer como. Aquelas pessoas que elas ficam assim, lambendo os lábios de vontade de falar. As pessoas estão falando com você e você está. Ou então você está assim, demonstrando ansiedade. Você está assim, com o dedo na boca. Ou então está assim. Ou então toda hora olhando para o relógio. Ou então batucando. Ou então se mexendo. Ou, pior tipo, é aquela maldita caneta de clique. Sabe aquela que fica fazendo assim... Ó, isso é terrível. Se você quiser ser rejeitado, é você demonstrar ansiedade. Deixe as suas mãos à vista. Pare de ficar mexendo em coisas, tal. Concentre-se no que a pessoa está falando com você. Isso aí abre as portas da comunicação. Tem gente que não para quieto um momento. A pessoa fica olhando para o lado e olha no relógio. Isso é terrível, gente. Eu sei que você vai dizer assim, ah, Ivan, mas e se eu não puder dar atenção? Tem gente que começa a falar e não para mais. Mas então é mais fácil se você ser honesto. Você faz um gesto assim só, ou põe a mão na pessoa e diz, fulano, senhor fulano, você me perdoa? Olha, eu adoraria ficar conversando aqui, mas eu tenho tal coisa para fazer, eu não posso ficar assim agora. Me perdoa, por favor. E sai, não há nenhum problema. A pessoa vai ficar um pouco chateada com você, mas eu volto a repetir. Ela é melhor que ela fique um pouco chateada com você naquele momento do que ela te rejeitar depois. Entende? A pior coisa que tem é isso daí. Não tem por onde ser diferente disso. Então, ó, você jamais deve bloquear, jamais deve interromper, jamais deve bloquear, jamais você deve demonstrar ansiedade quando as pessoas estiverem falando com você. Isso é mortal. Se você faz essas três coisas, você imediatamente é rejeitado. Não tem por onde a coisa ser diferente disso. Entende? Também, a quarta coisa, né, se você quiser ser imediatamente rejeitado, é você usar formas, por exemplo, de demonstrar a ela que você não está prestando atenção nela. Ou seja, tem gente que vira do lado, entende? O corpo fala. Então a pessoa vira de lado, a pessoa fica olhando para cima, ou então a pessoa demonstra ar de ironia, ou demonstra um ar de negatividade, entendeu? Ou fica distraído. Isso aí é mortal, gente. Porque quando você faz isso, você perde o senso da comunicação. Essas 4 maneiras são infalíveis de você ser imediatamente rejeitado pelas pessoas. E não raras vezes odiado também. Eu poderia acrescentar aqui, né, antes de falar da quinta, da sexta e da sétima maneira, eu poderia acrescentar uma coisa aqui para a gente arredondar para 8, que é uma coisa que muita gente faz também. Sabe o que é? Falar muito alto ou falar muito baixo. Quando você fala muito alto, irrita as pessoas. Quando você fala muito baixo, irrita as pessoas. Já viu? Aquelas pessoas que elas falam tão alto que você não consegue nem se concentrar direito. E aquelas que falam tão baixo que você tem que aprender leitura labial. Você fala com a pessoa, você pergunta o negócio, ela... Você fala, hã? Eu não estou entendendo. Parece que está morrendo, entendeu? E leve o tom de voz para que as pessoas te ouçam. Se for alto demais é ruim, se for baixo demais é ruim também. Tá. Os 4 primeiros, então, é para quando você está ouvindo. Agora, só que vai chegar a sua vez de falar. Então aí vem as outras 3 maneiras seguras de você ser rejeitado. Primeiro, é quando você fala o tempo todo. Por exemplo, você está em algum lugar, a pessoa falou com você, aí ela pergunta assim, o que você faz, em que você trabalha? E aí você começa a falar, e fala as faculdades que você fez, os lugares que você trabalhou, e você começa a falar sobre tudo, já viu aqueles falastrões? Imediatamente se afastou a pessoa de você, a pessoa vai dar um jeito de sair assim que possível. Sabe por que às vezes alguém pergunta para você em que você trabalha? Ela pergunta para você porque muitas vezes ela está querendo uma oportunidade de falar em que ela trabalha. Então sabe o que você faz? Sempre que alguém perguntar, fale um pouco e se cale. Fale um pouco e se cale. Dê um tempinho para a pessoa respirar, para ela entender. Ninguém gosta de gente que fala o tempo todo. Sexta maneira de ser imediatamente rejeitado, seguramente rejeitado, é quando você fala somente sobre assuntos que você gosta. Você gosta de futebol, tem gente que não gosta. Você gosta de novela, tem gente que não gosta. Você gosta de trabalhar, tem muita gente que não gosta. Você gosta dos seus filhos, da família, tem muita gente que não gosta. Você gosta de assuntos inteligentes. Não tem quase ninguém que gosta. Creio que eu estou falando isso para você, porque eu sei do que eu estou falando.
Então, fale um pouco do que você gosta e deixe um pouco de espaço para as pessoas falarem sobre o que elas gostam também, se o assunto lhe interessa. Se o assunto não lhe interessar, peça licença e saia de perto. Por exemplo, eu jamais vou entabular uma conversa com alguém que fique falando de futebol o tempo todo perto de mim, porque eu não tenho interesse nesses assuntos, entendeu? Então, se eu falo um pouco e chegou a hora da pessoa falar, e ela vai começar a falar sobre campeonatos e esse time que tá, eu dou um jeitinho, dali a pouquinho, educadamente sair, eu não estou interessado, não vai roubar o meu tempo, porque eu não estou interessado, entendeu? Eu tenho direito de não estar interessado. O que eu não tenho direito é de fechar as portas com essa pessoa, porque ela gosta, então eu tenho que respeitar. Mas eu não sou obrigado a ficar conversando sobre aquilo, entendeu? Alguém vai conversar sobre novela perto de mim? Você consegue imaginar alguém falando de novela e eu conversando sobre isso? Mas de jeito nenhum. Programas de domingo na rede esgoto engana bobo de TV? Não, eu tenho um cérebro, eu tenho que cuidar dele. Não quer dizer que eu tenho que ser refém dos outros, porque eu uso a fina arte de lidar com pessoas. Mas também não quer dizer que eu tenho que ofender ninguém, ok? Eu falo da rede esgoto aqui nos vídeos, mas não vou falar para a pessoa. Se ela gosta, olha, paciência. O cérebro é dela, a vida é dela, o lixo vai ficar na vida dela, então por que eu tenho que estar preocupado com isso? Eu tenho que respeitar. E a sétima e última maneira é, se você quiser ser rejeitado, demonstre ser mais sábio e mais inteligente que as outras pessoas. Esse é um caminho seguro para ser odiado, não só rejeitado. Às vezes, é melhor você passar por bobinho do que você passar por sabichão. Ninguém gosta de sabichão, entendeu? Sei que talvez aí, os críticos de plantão já vão falar assim, mas o senhor, aqui nos vídeos, o senhor, tem gente que fala, só você tem razão. Não, não é isso. É que aqui no vídeo é diferente, nas relações sociais é diferente. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu geralmente fico quieto nas relações sociais. Se ninguém perguntou, eu não falo nada. Mas você já viu gente que tem mania de dar aula sobre tudo? Você fala assim, olha que cadeira legal, e ele já fala, olha, a cadeira foi inventada no ano tal, e ela foi assim, pelo fulano de tal. Se bobear, sabe até a cor da cueca que o cara que inventou aquilo usava. Aí você está assistindo um filme, você está comentando com alguém, e você fala, nossa, eu gostei muito do filme, tal, e ele diz, esse aí é o ator tal, ele tem X anos, a mãe dele se separou quando era tal. Você entende? Puta, você não pediu uma aula. As pessoas, se elas quiserem uma aula, elas vão pedir para você. Se elas não pediram, não dê. Às vezes é melhor, às vezes você chega no lugar e alguém fala, esse aqui é fulano, esse manja tudo de tal coisa. Não caia nessa armadilha, entendeu? É melhor fazer de conta que você conhece bem menos do que aquilo, melhor. Nas relações sociais é bem melhor. Agora, a não ser que a pessoa te procure, como alguém, às vezes me procura para uma mentoria, então a pessoa fala, olha, eu quero saber o que o senhor acha sobre isso. Aí sim, aí é a melhor hora, entendeu? Então, olha só. Cuidado com essas 7 maneiras, porque se você tiver esses 7 hábitos aí, eu acrescentei posso dizer 8, você será imediatamente rejeitado e não raras vezes você será odiado. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Você quer saber mais sobre isso? Dias 18 e 21 de outubro, eu estarei em Indaiatuba, na cidade onde eu moro, fazendo 2 turmas especiais do meu curso A Fina Arte de Lidar com Pessoas. É um dia que vai mudar a sua vida para sempre, porque nós vamos falar sobre isso e muito mais. Como melhorar seu casamento, como lidar melhor com o seu chefe, com os seus vizinhos, com pessoas desagradáveis, visitas indesejadas e principalmente como lidar com você mesmo. Quer participar comigo? Embaixo aqui no link, na descrição do vídeo, você tem o link. Clica e saiba tudo. O primeiro lote eu acho que acaba já amanhã ou hoje ainda e nós vamos entrar no segundo lote. O primeiro lote é sempre um valor mais interessante, um preço mais interessante. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas da vida delas. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira com isso. Deixa o teu comentário para mim. Me diz aí o que você achou. Você conhece gente assim como eu falei? Você era assim e não é mais? Você ainda é assim e decidiu mudar a partir daqui? Deixa o teu comentário. Deixe o teu gostei para mim, caso você tenha gostado. O teu gostei leva o canal mais longe e ajuda o canal, assim como o teu comentário também. E compartilhe com as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse tipo de assunto, especialmente com os malas sem alça que você conhece, que com certeza tem, todo lugar tem, né? Os chatos, os indesejados, os desagradáveis, tal. Compartilhe com eles. Quem sabe eles acordam também, não é assim? Fica atento aqui no canal, toda segunda, quarta e sexta tem vídeos aqui, vem muita coisa boa por aí ainda nesse mês de outubro. Longos dias e belas noites para você.